Olá, tudo bem? Então vamos começar. Então, bem-vindas, né, para a gente poder bater um papo hoje sobre o tema vai ser educação dos filhos, né? Não tem como a gente fugir desse tema. A gente pediu para as mamães passarem as suas dúvidas, enviarem as suas perguntas e várias mães mandaram mensagem para a gente questionando sobre a questão dos irmãos, né? Oi, Suzy, tudo bem? Um beijo. A Grazi, tudo bem? Boa noite. Então, a gente vai abordar hoje esse tema, né? A briga entre os irmãos, que as mães ficam aí preocupadas, né, em saber a forma correta de poder estar conduzindo. Então, antes da gente começar, é importante deixar claro o seguinte, eu vou colocar alguns pontos aqui para vocês, mas assim, a gente precisa para poder aprofundar melhor no assunto, né, para a gente poder ser mais assertiva na questão, precisa de vários detalhes, né? Então não dá para a gente aprofundar muito no assunto, porque cada caso é um caso, cada família é uma família, depende muito também das idades dos irmãos, da faixa etária deles, a distância das idades entre eles. Então, a gente vai abordar aqui alguns pontos, né? Gostaria muito de poder abordar esse tema mais profundamente, mas a gente não tem tanto tempo assim para isso. Então, eu vou falar aqui algumas perguntas que as pessoas enviaram para a gente através do WhatsApp ou também pelo Facebook. Então, fui anotando aqui para a gente poder bater um papo. Algumas pessoas vão poder participar aqui com a gente, outras falaram que vão assistir depois. A gente está transmitindo também pelo YouTube. Mas, de qualquer forma, agradeço muito todo mundo que mandou a sua resposta aqui para a gente. Então, eu vou começar com a pergunta da Graziele de Caraguatatuba, né, que é do litoral norte. Grazi, muito obrigada pela sua pergunta que você enviou para a gente, tá? Então, ela disse assim, que ela tem dois filhos, dois meninos, né? Um de 3 anos e um de 7 anos. Eles brigam muito e têm personalidade forte. Olha, irmãos, eles vão estar disputando o poder o tempo todo, né? Eles querem chamar atenção e, principalmente também, eles precisam se autoafirmar, né? Então, eles vão estar exercendo a inteligência, vão estar fazendo acordos, às vezes até aquela questão de disputa, de quem ganha, isso daí faz parte do desenvolvimento. Então, esses conflitos, eles são normais e é esperado entre irmãos, ainda mais que eles são crianças, né? Então, tem 3 anos e 7 anos. O que a gente tem que ficar de olho e tem que tomar cuidado é prestar atenção até que ponto esse relacionamento deles, essa briga, é uma questão saudável ou até que ponto isso daí começa a prejudicar. Tá? Prejudicar, que eu digo, é assim, fazer com que eles tenham um sentimento ruim um com o outro, que o irmão não goste um do outro, que um comece a sabotar o outro. Então, isso que a gente tem que ficar de olho, tá? Agora, se eles estão ali brincando, disputando um brinquedo, quem começa primeiro a brincadeira, isso daí faz parte, tá bom? Então, o que a gente tem que observar é como que eles estão se relacionando, essa questão de disputa deles, se é uma coisa saudável ou se é uma coisa que a gente tem que ficar, então, atento, como eu estava falando para vocês. Uma coisa, gente, que ajuda muito a gente poder amenizar essa situação é a gente trabalhar com eles a questão da gentileza, sabe? Até, acho que, não sei se vocês sabem, falo nos vídeos, eu tenho 2 filhos, a Ana Luísa, de 5 anos, e o Júlio, que tem 2 anos e 7 meses. E é normal a briga entre eles, tá? Essa disputa é normal. Agora, a forma com que a gente vai conduzir é que faz uma diferença grande. Por exemplo, agora há pouco, uma hora atrás mais ou menos, eu fui brincar com eles, né? A hora que eu dei uma pausa e eu fui ali ficar um pouquinho com eles. Aí a gente foi fazer uma brincadeira e tinha que ter a pessoa que ia começar primeiro. Adivinha o que aconteceu? É claro que deu confusão, né? Porque um queria ser primeiro, o outro também queria ser primeiro. E não dá para os dois serem primeiros ao mesmo tempo. Então, eu falei assim para eles, vamos fazer o seguinte, vamos praticar então a gentileza. A gente vai ceder a nossa vez para o outro. Cada um vai escolher um para começar primeiro.
e aquele que tiver mais votos ganha. Então, acontece que a gente votou em quem queria que começasse primeiro, o Júlio ganhou, e a Ana Luísa tinha votado nele, e ela ficou feliz que o voto dela ganhou. Então, olha só, se eu tivesse pedido para ela no começo ceder a vez dela para o irmão, ela iria ficar brava. Mas como foi ali para votar, a gentileza, ela quis ser gentil com o irmão, e o voto dela ganhou, porque é, acabou que o Júlio, né, para ele tava tanto faz. Uma hora ele falava que era eu, outra hora ele falava que era ela. E ela também votou nele e eu também votei nele. Então começou que ele enfim, ele começou a brincadeira. Então eu tirei o foco daquela disputa deles, de quem começa a gente trabalhou com a gentileza ali. Então, às vezes, a gente consegue evitar, sabe, um pouquinho antes de a gente dar um passinho para trás, a gente consegue fazer algumas coisas que a gente consegue mudar esse cenário ali entre eles. Outra coisa também que é importante a gente falar, que é bom a gente sempre deixar, às vezes, né, você vê que eles estão disputando alguma coisa ou algum brinquedo, deixa um pouquinho ali. Deixa eles aprenderem a negociar, eles aprenderem a se impor, né? Às vezes um vai ceder, outra hora é o outro. Isso é importante, isso faz parte do desenvolvimento. A criança vai estar desenvolvendo habilidades emocionais. Você vai interferir quando? Quando a coisa começar a sair do controle. Aí que você vai chegar e você vai interferir. Mas deixar começar o atrito e eles tentarem resolver por si só, não é problema, tá? Pode deixar e é super saudável isso. A gente não tem que estar em cima o tempo todo, tá? E falando, agora empresta para ele, agora é tua vez, agora faz isso, agora faz aquilo. Não. Deixa eles. E se você perceber que está extrapolando, aí sim você vai chegar e você vai fazer alguma negociação, vai intervir, dependendo da situação que eles tiverem, tá? É, igual a Grazi colocou, né? São personalidades fortes aí. Porque, veja bem, um já chegou primeiro, o de 7 anos, ele já tem o espaço dele. O filho mais velho é o filho mais velho, que é o que chegou, não precisa provar nada para ninguém. Ele foi esperado, ele não chegou sendo dono do pedaço, aquele é o terreno dele. O segundo filho, ele chegou e já tinha alguém ali no comando. Então, ele está lutando e está buscando o espaço dele também. E ele também tem a personalidade forte dele. Normalmente, irmãos que têm mais de 4 anos ou mais de diferença entre um e o outro, eles vão disputar esse poder aí, tá? Então, é normal eles terem personalidades fortes. Isso é sinal, como eu falo, de inteligência, deles quererem se impor. Então, o que você deve fazer, Grazi, é ficar ali, só na retaguarda, observando. Agora, vamos supor que aconteceu alguma questão aí de violência, né? Um bateu no outro, puxou o cabelo. Aí, claro, a gente vai ter que agir. E, gente, aonde a gente recebeu aqui mais perguntas maioria das mães. Eu tento falar calma, eu tento não bater, eu ponho de castigo, como que falaram aqui, o cantinho do pensamento, né? Mas daí parece que nada funciona e eu paro tudo e volto atrás. Então, quando você se propõe a trabalhar com a criança de uma forma diferente do que você está trabalhando, se você está agindo de uma forma e você quer mudar a sua postura, quer agir de uma outra forma, a criança vai perceber que você mudou. E o que ela vai fazer? Ela vai te testar, tá? Ela vai ver até onde você vai. Porque às vezes ela estava conseguindo te chantagear e de repente não consegue mais. Então, o comportamento dela, quando você muda, tende a piorar. Mas depois, se você manter firme o seu propósito, a criança vai falar, opa, o negócio realmente aqui é sério. Então, ela tende a se adaptar. Então, independente da disciplina que você for adotar, a minha recomendação é, primeiro, que você adote disciplina positiva, né? Que você só tenha a ganhar e a criança também. E segundo, mantenha firme ali na disciplina. Mas você deve estar se perguntando, então, Lisa, fala logo, se eu não vou bater, se eu não vou pôr de castigo, se eu não vou gritar, o que eu faço então? Olha, a questão, gente, é bem simples. Você não precisa gritar, não precisa surtar. O segredo é falar de forma gentil e firme ao mesmo tempo. Acontece que
às vezes as pessoas confundem com isso. Quando a gente fala de forma firme, às vezes as pessoas têm a impressão que é gritar, que é surtar, que é bater, que é pôr de castigo. Quando a gente fala de forma gentil, dá a impressão que você está deixando a criança comandar. Não, não é nada disso. É o equilíbrio dos dois, tá? Forma gentil e firme é, você, por exemplo, pode chegar para as crianças e falar: eu amo vocês, mas agora parou. Ah, mas eles não vão me ouvir. Pode ser que na primeira vez não vão, tá? Mas tudo isso daí vai da forma que você vai estar conduzindo a criança ao longo do período. Se você chegar e falar sério com ela, né? Eu amo vocês, mas parou, eu não posso permitir vocês agirem assim, elas vão tender a parar. Se elas perceberem no teu tom de voz que agora deu, elas vão parar. Aí o que você pode fazer? Na idade deles, de 3 anos e 7 anos, o que ela já poderia fazer? Uma sugestão que eu dou é preparar um cantinho ali da casa que você pode chamar do cantinho da paz. Tá? Pode colocar uma mesinha, 2 cadeirinhas, ou também não precisa, 2 almofadas, e as 2 crianças vão sentar ali. E você vai falar para elas assim: eu vou dar um tempo para vocês, até vocês encontrarem uma solução para o problema de vocês. E aí você se afasta e fica observando. Pode ser que eles vão demorar um pouquinho, né? Até porque tem o mais velho que é de 7 anos. Pode ser que ele vai se manter um pouquinho ali na defensiva, mas a tendência deles é conversarem e negociar. E aí, claro, depois você volta para poder saber qual que é a solução deles. Você pede para eles se abraçarem, para eles poderem dar um beijinho no outro e pronto, tá? Para mim, gente, o Cantinho da Paz, ele funciona muito mais, muito melhor, tem mais resultado que o Cantinho da Disciplina, castigo ou essas outras questões que não faz a criança olhar para dentro de si e procurar ser melhor. Quer ver só? Imagina você, tá? Criança. Vamos voltar alguns aninhos atrás aí. Imagina você, criança, e aí, de repente, você apronta uma arte e o teu pai ou a tua mãe, o adulto responsável, te coloca de castigo, te dá aquela bronca. Imagina você ganhando aquele sermão, sabe? Que você fica realmente com vergonha para baixo. Aí te coloca ali no cantinho de castigo para pensar. Fala sério para mim. Você vai pensar assim: ah, realmente eu pisei na bola, ah, eu não deveria ter feito isso, ah, eu preciso melhorar. Ou você vai ficar ali com raiva de toda a situação? Sinceridade. Se quiser responder aí para mim, gente, pode responder, vamos conversar aqui. Tá? É normal, é natural que você se sinta mal com aquilo. Você provavelmente não vai pensar: ah, eu pisei na bola, eu fui uma menina má, eu preciso ser melhor. Isso não vai te ajudar no teu crescimento. Isso só vai te ajudar a você ficar retraída, com vergonha, ficar triste. Dependendo da bronca, se você levou uma surra, você vai ficar até com raiva da pessoa que fez isso ali naquele momento. Tudo bem que depois passa, perdoa, mas o sentimento naquele momento não é legal. Não vai colaborar muito. Agora, se você colocar as crianças no cantinho da paz e pedir para que elas entrem no acordo, olha só, elas vão ter que conversar, elas vão ter que procurar solução, elas vão se entender e elas vão ficar, como que eu posso dizer, super motivadas porque elas encontraram a solução para o problema. E quantas habilidades a gente não vai ajudar a criança a desenvolver? Ela vai procurar se acalmar, ela vai procurar ver uma solução. Às vezes ela vai ceder, às vezes ela precisa se impor, mas é a negociação que está acontecendo. Não é você que está chegando e está dizendo: olha, você faz isso, você faz aquilo, você empresta para o teu irmão, você não bate nele. Eles vão estar entrando no acordo, tá? Então procure pensar nessa possibilidade quem está com essa questão aí dos desafetos entre os irmãos, tá bom? Outra dúvida aqui, gente, que eu tenho, que mandaram para mim, por exemplo, é a seguinte: o filho só obedece quando eu grito. Ele não obedece quando eu falo com calma. Olha, a questão de grito, gritar, bater, colocar de castigo, resolve? Com certeza, resolve e você vai ver resultado assim, ó, na hora, de imediato. Tá? Se a criança está aprontando e você para na frente dela e surta, qualquer um vai parar de fazer o que estava fazendo na hora. Então, essa questão do autoritarismo, gente, ele ajuda,
ele resolve ali na hora. Mas a questão é, e o que está por trás disso? Tá? Onde a gente manda, a criança obedece, a gente surta, os sentimentos que a gente está causando na criança. Então, a disciplina positiva, é, a forma com que a gente fala de forma gentil e firme com a criança, você vê resultado, não tão imediato quanto a pessoa que é autoritária, mas você vê resultado para a vida toda. E principalmente, você ajuda a criança a se perceber. Com o tempo, ela vai se autocorrigir, ela vai aprender a hora que ela está cometendo excesso, a hora que ela tem que parar, a hora que ela tem que se impor. Então, ela começa a exercer o autocontrole dela. Tá? Porque a gente não vai estar a vida toda ali falando para o filho, agora você faz isso, agora você faz aquilo, agora chega, agora senta, agora come, agora deita. Então a gente tem que criar a criança para a vida, para o mundo, ensinar ela a ter autonomia, a saber fazer as escolhas dela, a saber se impor, a se valorizar. Então, nesse caso, quando a criança só obedece quando grita, eu acho que está na hora da mãe começar a exercer a firmeza, tá? A gente tem que ser firme, a criança precisa de limite. A disciplina positiva, gente, para vocês entenderem, é muito limite. Tem gente que fala que a criança faz o que quer. Não, não é isso não. Isso daí é ser permissivo, tá? Agora, quando a gente exerce a firmeza, a gente coloca muitos limites. Aqui em casa, por exemplo, gente, eles têm muito limite, já tem muitas responsabilidades também. O Júlio não pode deixar nada bagunçado no quarto dele. Quando eu chego no quarto dele, que eu vejo meia de um lado e tênis do outro, que ele chega da escola, eu só falo assim, Júlio, sapato. Eu só falo isso. Ele tum, pega o sapatinho, guarda no armário, pronto. Então, gente, eu sou bem firme, eu sou bem rígida, mas é com muito amor também, sabe? Então eu falo, eu te amo toda hora. A gente tá saindo de carro, passeando, de repente solta um eu te amo, mamãe. Então, é saber educar, ser firme a hora que precisa ser, mas também dar muito amor e muito carinho. A Grazi colocou, Lisa, vou testar o cantinho da paz. Pois só aqui ninguém cede. Que nem falei, são personalidades fortes. Aí, deixa eu ver, eles começam a me chamar e chorar. Eu entendo bem o que você está passando, sabe, Grazi? E deixa eu te falar, aqui em casa não é muito diferente, não. Quando eles estão disputando por alguma coisa, às vezes, que eu falei, às vezes eles não conseguem por eles só. Então, por isso que a gente fica de olho, a gente fica atenta ali. Quando a gente vê que tá para sair do controle ou saiu do controle, então é onde a gente chega e a gente age, tá? Agora, isso daí que eu falei para você é normal, tá? Não é só aí. Aqui na minha casa acontece do mesmo jeito e tô falando porque é uma coisa que é natural deles. A gente não pode impedir que isso aconteça. A gente só tem, como eu falei, ficar atenta para a coisa não ficar assim, um irmão contra o outro, tá? Então, por exemplo, às vezes não, é importante de vez em quando você fazer algum programa com um ou algum programa com o outro, para eles não disputarem entre eles a atenção. Então, se a gente dá atenção para um, no outro dia para outro, um dia você leva um para passear só ele, outro dia você leva o outro para passear só ele, eles vão se sentir que eles são importantes, né, para você, para sua família. Então é importante eles terem esse momento. Isso daí também tende a ajudar, porque às vezes eles brigam para disputar a atenção dos pais. E quando eu saio, por exemplo, quando eu saio com a Ana Luísa, a gente comenta, né? Dou toda a atenção para ela. Às vezes vou comprar alguma coisinha para ela, a gente vai fazer alguma coisa juntos. Aí, o que será que o Júlio gostaria? Aí ela ajuda a escolher alguma coisinha dela atrás, dá para ele, olha, eu que escolhi para você. Então é importante eles pensarem um no outro, ter esse carinho um para o outro. Uma coisa que acontece muito aqui, quando um deles vem procurar alguma coisa para comer na cozinha, eles adoram maçã, Yakult. Quando eles vêm pegar, eles já pedem, posso levar um para o irmão também? Tanto um quanto o outro. Então, esse companheirismo é importante a gente também estar desenvolvendo neles, sabe? Um pensar no outro. Quando você está sozinha com um, fala também do irmão. Se você está cuidando, você está com saudade do teu irmão? Por quê? O que você gosta mais nele? Então, procure instigar, tá? Para eles poderem perceber as coisas boas, as qualidades do irmão, que faz falta também, que daí você vai
está plantando sementinhas boas aí. E a parte da disputa, como eu falei, é normal, tá bom? Então, voltando lá, do filho que só obedece quando grita, né? Quando não fala com calma. Então, talvez é isso, talvez a forma da calma que você está falando pode ser que a criança não está entendendo o que é sério, tá? Às vezes a gente fala com calma, mas sem autoridade. Então, a gente precisa falar com gentileza, mas firme com a criança. A gente muda o tom de voz, a gente muda até a postura, a gente fala sério. Se a criança tentar desviar, a gente volta para o foco, tá? Para atenção. Então, a gente mantém firme ali no nosso propósito. Agora, a gente também tem que prestar atenção no seguinte: às vezes a gente quer impor alguma coisa para a criança, mas não tem necessidade de ser tão rígido aqui naquele momento, sabe? Por exemplo, às vezes a criança está vendo televisão, está vendo um desenho favorito e a gente chama para tomar banho. Daí a criança fala, mãe, só um pouquinho. Não, mas é agora. Mas a criança quer assistir. E aí você surta porque você está esperando, porque você está com pressa, porque você tem um monte de coisa para fazer. Então, vamos prestar atenção no seguinte. Tem coisas que provavelmente são negociáveis. Tem coisas que provavelmente não são negociáveis. Então, a gente tem que ter uma liberdade para a gente ser maleável para aquelas coisas que são negociáveis. Então, vamos supor, qual que é o problema de, às vezes, a gente esperar a criança terminar de assistir o desenho favorito dela por 2, 3 minutinhos? Às vezes, a gente vai dar um tempo, a gente fala, olha, então tá bom, você tem que tomar banho. Assim que acabar, eu estou te esperando, tudo bem? Faz um acordo. E, provavelmente, gente, com toda certeza, né, vai terminar o desenho, a criança vai tomar banho. Você pode falar para ela, eu confio em você, eu vou estar te esperando, você é uma criança que sabe a hora então de tomar o banho, não vou vir te chamar, então você valoriza ela, isso é importante, tá? Então veja, tem situações que se der para negociar, negocie, vai evitar muito conflito. A gente não tem que ser tão rígida, tão em cima, tão 100% com tudo, vamos levar às vezes as coisas de forma mais leve, mas também não é assim, a hora que você quiser, vamos tomar banho, tá? Então, dá para negociar, mas dentro do limite, dentro de uma escolha também. Aqui, outra mãe que mandou assim, ó. O bebê chora, grita, se joga no chão e o mais velho grita para ele parar. Aí, eu estouro igual um vulcão. Gente, eu imagino, já visualizei essa cena aqui. As criancinhas pequenas, ali até 2 anos de idade, ou um pouquinho mais, na verdade, assim, o nosso cérebro ele vai estar completo, vai ter concluído o seu desenvolvimento por volta dos 21 anos de idade, tá? Eu falo isso para a gente poder entender o cérebro da criança, do bebezinho. O cérebro da criança ele não está praticamente nada formado ainda. Quando a criança tem esses gritos, esse choro, na verdade, é até um pedido de socorro para a gente. O que acontece? É a parte do cérebro direito que não está conseguindo se conectar com o cérebro esquerdo. O que é o cérebro direito? O cérebro direito é aquele que dá os rompantes, né? Que é, a gente fala assim que é o cérebro primitivo, o cérebro reptiliano, aquele que te dá um impulso para você poder agir, tá? Vamos supor assim, ó, você está na calçada com o teu filho e o teu filho saiu em direção à rua. Você às vezes não sabe como, você sai numa disparada e você consegue catar e evitar o pior. Depois você fica com aquela sensação de coração disparado, né? Porque a adrenalina, o nosso cérebro mandou você reagir, você correu para poder salvar a criança. Já pensou se o cérebro direito não agisse e fosse para o cérebro esquerdo, que é o racional? O que o cérebro esquerdo, que é o racional, ia fazer? Olha, a criança escapou, está indo para o meio da rua, está vindo o carro, acho que eu tenho que ir até lá para pegar. Gente, não dá tempo. Então, os dois lados são importantes para a nossa sobrevivência, mas a gente consegue conectar a emoção com a razão e fazer conexões entre eles. Tudo bem que nem todo mundo, né? A gente sabe que alguém aí, a gente sempre conhece alguém que às vezes vai no impulso, mas a gente tem essa capacidade já na vida adulta. As crianças pequenininhas, elas não têm. Elas param aqui, ó, no cérebro direito, o de agir, esse impulso.
que é onde ela berra, ela grita porque ela quer fazer alguma coisa, ela tem necessidade de mexer e a gente não deixa, e daí ela grita, vem aquela emoção. Então, não, às vezes a gente pensa assim, tá me provocando, tá fazendo birra, tá me testando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Crianças pequenininhas, eles não conseguem raciocinar dessa forma. A gente sim consegue. A gente consegue planejar uma birra, provocar o outro. As crianças pequenininhas não, eles ainda não têm esse senso desenvolvido. Então, é um pedido de socorro. Quando a criança pequenininha grita, é porque ela está precisando ser acolhida, alguma coisa que ela quer, ela está frustrada, ela não conseguiu e ela não consegue sair desse ataque de pânico. Então, eu já vi várias pessoas falarem assim: deixa a criança chorar e sair de perto. Olha, para vocês entenderem, isso daí é como se fosse uma sensação de abandono para a criança, tá? O que ela pensa? Na hora que eu mais precisei de um conforto, na hora que eu mais precisei de alguém para poder me resgatar, na hora que eu precisei da ajuda da minha mãe, o que aconteceu? Eu fui abandonado, tá? Crianças que são constantemente abandonadas, largadas para lá quando choram, tendem a crescer inseguro, ansioso, sem confiar em ninguém. É a mesma coisa que você chegasse para uma amiga sua, bem amiga, e falasse assim: olha, eu tô com um problema grande, eu não tô dando conta, eu tô com a dor aqui no peito, eu preciso pôr para fora. Posso contar com você? Ela olha e fala assim: se vira sozinha, vira as costas e te deixa para lá. É a mesma coisa que a gente faz com as crianças. Então, bebezinho pequeno, começou o ataque de birra, primeiro, não está te provocando, tá? É um pedido de socorro. Quando a gente pensa dessa forma, muda o nosso olhar com a criança. Olha, eu poderia abordar muita coisa aqui agora. Pena que pelo tempo não dá para a gente ficar falando. No Mamãe Uau, eu falo bem sobre o cérebro da criança, as fases que a criança passa, as necessidades de cada fase, como que a gente age, como a gente conduz. Mas eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem. Uma coisa que às vezes, se vocês se identificarem, vocês podem colocar em prática quem tem criança pequena, tá? A gente fala da famosa fase aí, né? Dos terríveis 2 anos da criança, que é a idade da adolescência de bebê. Na verdade, o que acontece? Nessa fase, a criança, ela percebeu que ela não é uma extensão mais do corpo da mãe. Porque até então ela imagina que mãe e ela é uma pessoa só, né? Ela percebe que ela pode sair sozinha, mexendo nas coisas, que ela é independente. Ela descobre que ela tem vontades próprias. Então, ela vai querer descobrir um mundo que é novo para ela. Imagina você chegando num lugar que você nunca viu, que é totalmente desconhecido. Você abriu o olho, de repente você está num ambiente gigantesco, uma casa grande, móveis grandes, tudo muito alto, você não consegue aquele lugar, você não conhece aquele lugar. O que você vai fazer? Você vai querer descobrir como que aquele lugar funciona, para que servem as coisas. Você não vai ficar paradinho ali de braços cruzados, esperando acontecer alguma coisa. Então, as crianças, gente, elas estão descobrindo o mundo agora. Por isso que elas gostam de abrir a gaveta da mãe, pegar a maquiagem da mãe, elas gostam de abrir o armário da cozinha, pegar coisas novas, diferentes. A gente dá brinquedo, ela não quer porque o brinquedo ela já conhece, ela quer experimentar coisas diferentes. Então, é uma necessidade. A gente fala que são as janelinhas do desenvolvimento da criança que estão se abrindo. E o que acontece? Se a criança vai abrir um armário, vai pegar uma panela, a gente chega e fala: aqui não, eu já estou até vendo a cena. Vai acontecer isso aqui que a nossa amiga mandou. A criança vai se jogar, vai virar para trás, vai bater a cabeça. Com certeza vai acontecer. Por quê? Porque ela tem necessidade. Um ladinho aqui do cérebro dela está explodindo de curiosidade, de vontade de mexer, está falando: é hora de se desenvolver, é hora de se desenvolver, vai descobrir as coisas. E ela vai estar querendo ali mexer. E ela ainda não tem a outra parte desenvolvida, que é a parte do raciocínio, do lógico. Aqui eu não posso, aqui é perigoso. Ela não sabe disso. Só tem alguém ali dentro dela dando comando para ela mexer, para ela poder experimentar as coisas. Se a gente cortar isso daí, o que vai acontecer? Vem a birra. Deixa eu contar, eu gosto muito de contar uma coisa que aconteceu comigo e com o meu filho, para vocês entenderem, para poder ilustrar o que eu estou querendo dizer.
Há um tempinho atrás, eu acho que uns 5, 6 meses mais ou menos, eu fui sair com os meus filhos de carro e quando eu fui colocar o Júlio na cadeirinha dele, ele começou a gritar até. Pensa na birra, entre aspas. E eu não estava entendendo. E eu colocando o cinto nele e ele gritando, explodiu mesmo. E eu tentando amarrar, e colocando o bracinho nele, amarrando e procurando as pecinhas do cinto. E ele só gritava, eu piculo, eu piculo, eu piculo, eu não estava entendendo nada, e tentando pôr o cinto, estava com pressa para sair, até que eu me dei conta. O eu piculo quer dizer que ele queria procurar a pecinha do cinto para eu poder encaixar. Porque quando ele senta, ele fica em cima da pecinha. Então, ele que queria procurar essa pecinha para poder encaixar. E eu já tinha puxado para poder prender. Aí eu falei para ele, eu entendi que naquele momento, o que estava acontecendo? 2 aninhos e 3, 4 meses ele deveria ter. Eu sabia que esse momento é o momento que as crianças querem experimentar, que eles querem vivenciar, principalmente eles querem fazer sozinho. Eles querem mostrar que já são iguais a gente. Então, ele queria pegar a pecinha do cinto para eu poder encaixar. E o que eu fiz? Eu cheguei e eu peguei. Então, eu não permiti que ele vencesse esse desafio, porque era importante para ele. Como eu já tinha feito, o que eu falei? Falei, filho, desculpa a mamãe. A mamãe não percebeu o que você queria, tá bom? Dei um beijinho nele e falei, a próxima vez eu vou deixar você procurar. E, beleza, encerrou o assunto, entrei no carro, ele chorou mais um pouquinho e depois ele se acalmou. As outras vezes que eu ia sair, o que acontecia? Eu ia uns minutinhos antes para colocar ele no carro, eu deixava ele entrar, toda a paciência do mundo, deixava ele procurar a pecinha dele, ele se arrumava. Gente, a alegria de ver no rostinho dele como era importante ele sentar e ele achar aquela pecinha, aquilo lá valia todo o tempo do mundo que eu estava esperando ele. Então, e eu entendi que isso era importante para ele. Se eu nunca permitisse, se eu ficasse brigando com ele, filho, deixa que eu procuro. Ah, você não tem que pegar nada, eu estou com pressa. Todas as vezes que eu fosse sair de carro, desculpa a palavra, mas esse é um inferno. Tá? Então, quando a gente entende as fases de desenvolvimento que a criança passa, quando a gente entende o que está acontecendo aqui na cabecinha com o cérebro dela, a gente consegue conduzir isso. A gente não fica estressada, a criança fica feliz e fica tudo bem. Que eu falo, a paz, né, com a criança volta a reinar. Mas aí, vocês pensam que ficar aqui, problema resolvido, que ficou tudo bom? Não. Porque um dia a gente foi sair de carro, no mesmo carro, e o meu marido foi colocar as crianças no carro, e ele sabia dessa tal da pecinha que o Júlio procurava? É claro que não. O que ele fez quando foi pôr o Júlio no carro? Ele pegou a pecinha, ele prendeu, e aí voltou tudo de novo, os berros, os gritos, tudo de novo. Claro que naquela hora eu deixei eles se resolverem, eu não interferi em nada. Depois eu expliquei para o meu marido o que o Júlio estava querendo. E acabou que ele também, depois, quando ia sair com o Júlio, ele deixava procurar o cinto e acabou. Isso não dura muito tempo, sabe? A criança, ela experimenta por um tempo até ela entender que ela tem prática já naquilo. Quando ela entende que ela tem prática, que ela consegue, ela para e vai procurar outro desafio. Então, da criança gritar, se jogar, qual que é a minha orientação que eu dou sempre? Faz o seguinte, primeiro veja se o que a criança vai mexer, se pode ou se não pode. Por exemplo, eu não vejo problema nenhum a criança abrir e mexer nos armários da mãe, mexer com as panelas, tá? Ela não está oferecendo perigo para ela, se não oferecer, né? Estou pensando numa possibilidade que ela não vai oferecer perigo para ela não vai oferecer perigo para o outro ser humano, não vai oferecer perigo para o meio ambiente, então não tem por que se preocupar. Se não oferece perigo para esses 3 itens, eu deixaria numa boa. Agora, tem casos, por exemplo, a criança quer pôr o dedo na tomada, e isso tem perigo, você pode machucar ela, então você não vai permitir. Mas você vai chegar e vai falar, não, você não vai falar isso, porque falar não é acender assim, ó, ou é riscar o fósforo para a explosão de raiva que vai vir, de fúria que vai vir na criança. Então, o que você vai fazer? Aqui na tomada machuca o dedo, mas você pode mexer nisso aqui e já direciona ela para uma outra coisa que ela gosta, para não dar tempo de criar um curso aqui no cérebro dela.
Isso não pode, mas você pode fazer isso aqui. Você já redireciona, já faz o caminho, tá? Já começa a brincar, já começa a dançar, já pega um brinquedinho que ela goste. Aqui em casa funcionava muito, porque o Júlio adora mexer em água. Então, o que a gente vai fazer? Olha, vamos colocar água na banheira e mexer com os potinhos? A gente já redirecionava e levava ele para mexer com os potinhos, mexer na água, que é uma coisa que criança normalmente adora. Então, você não espera a criança entrar no ataque de pânico ali, tá? E se entrar, gente, no ataque de pânico, vou dar uma dica aí para as mamães que às vezes estão em mercado, estão em shopping e a criança começa a gritar. Primeiro, mantenha a calma, tá? Não tem qual mãe que nunca passou por uma situação dessa. Se você estiver convicta de que você vai fazer é o melhor para o teu filho, deixa o olhar das pessoas. Sempre vai ter gente olhando, sempre vai ter pessoas julgando, sempre vai ter gente pensando, se fosse o meu filho, mas não é filho dele ou dela. Então, é seu filho. E precisa de carinho nessa hora. Então, criança, foi mexer alguma coisa no mercado que não pode, então você já direciona, olha, que não pode, mas vamos ver tal coisa. Se a criança tá difícil, gente, dê um aconchego. Você não vai ficar paparicando, tá? Mas você vai falar, filho, eu te amo muito, mas para a tua segurança, para o teu bem, eu não posso permitir isso. Vamos fazer tal coisa. E leve, vai distrair a criança. Provavelmente ela vai chorar um pouquinho, mas ela vai tender a acalmar. Se não está acalmando, se está perdendo o controle, gente, sai de perto, vai para o estacionamento, entra no carro, não faça nada se você estiver nervosa, respira um pouquinho até você se acalmar, deixa a criança se acalmar, depois retoma. Não adianta ficar lutando com a criança. E eu percebo muito que tem mães que querem mostrar para os que estão olhando que ela está no poder. Então ela vai brigar, ela vai xingar, mas nem ela está convicta da briga que está rolando ali. Nem ela está confiante que aquilo vai dar certo. Então, não brigue, não xingue a criança, não humilha, não coloque ao ridículo, pelo contrário, acolha. Você sabe que é o cérebro dela que entrou em pânico, você sabe que ela está frustrada, você sabe que está doendo, tem alguma coisa incomodando. Você, como mãe, precisa acolher essa criança. Não é paparicar, não é fazer o que ela quer. É simplesmente ajudar ela a voltar pro centro dela, tá? Então, de novo, tenta, acolha, passeia, vai levar ela para algum lugar, vai tentar distrair, vai mostrar o que é possível fazer. Tá numa situação difícil, não está conseguindo, sai de cena então, tá bom? Mas faz isso, gente, com toda a calma, com toda a segurança do mundo. E olha, vou falar uma coisa para vocês. Deixa eu pensar aqui. Quando o Júlio tinha 2 aninhos, 2 anos e um mês, eu fui num shopping com ele, estava eu, ele, a Ana Luísa e a minha mãe. Nós fomos passear no shopping e eu tinha combinado com o meu irmão que a gente ia se encontrar para o almoço. Quando eu olhei no relógio, eu estava em cima da hora. E o Júlio estava correndo com tudo para entrar numa loja de brinquedos. E eu já estava super atrasada. O que eu fiz? Fui lá, peguei e falei, filho, vamos que a gente tem que almoçar, né? O seu padrinho está esperando. Gente do céu, a hora que eu peguei esse menino, pensa no berro e no grito, porque era tudo o que ele queria naquela loja de brinquedos. É claro que eu poderia ter esperado, poderia ter atrasado 2 minutinhos, eu poderia ter esperado ele olhar os brinquedos e poderia ter ido embora. Mas, né, sou humana, sou pessoa normal como qualquer outra, não fiz. Catei ele e fui sair. Os berros. Gente do céu, era o shopping inteiro olhando para mim. Mas quer saber de uma coisa? Eu estava tão tranquila, eu peguei ele no colo e fazia massagem nas costinhas dele. Eu falei, a mamãe entende que você quer brincar, eu sei que você gostaria muito de ver os brinquedos, mas agora não dá porque o seu padrinho está esperando. Outra hora a gente volta. Acabou. Foi só isso que eu falei. Ele no colo foi fazendo massagem com toda a tranquilidade do mundo. Algumas pessoas passavam por mim, até sorriam. Eu percebi que as pessoas ficavam confortadas, se sentiam confortáveis de ver eu estar confortando ele e fui saindo. Eu acho que não deu uns 30, 40 segundos, ele começou a acalmar e pronto, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, se acontecer, é normal. A gente não tem o controle de tudo, tá? A gente não pode controlar o outro, a gente não pode controlar as crianças, a gente não pode controlar ninguém, mas a gente pode se controlar. Se a gente está convicta, se você sabe que o que você está fazendo é o melhor,
Então, isso te dá uma firmeza, isso te dá uma segurança e você acaba conseguindo colocar tudo em prática. Por isso que no método Mamãe Uau, o primeiro passo é o quê? É trabalhar com a mãe, é trabalhar com a mãe para que ela se encontre, para que ela esteja bem, porque como que uma mãe vai poder cuidar do filho, vai poder orientar o filho, se às vezes nem ela está bem. Para a gente poder cuidar do outro, orientar o outro, a gente precisa estar bem primeiro. Então, primeiro ponto, primeiro pilar é a mãe. A gente olha a mãe por primeiro, a gente faz um trabalho grande com a mãe. Aí depois sim a gente vai para a criança. O que é com a criança? É entender as necessidades dela, as fases do desenvolvimento, do nascimento até os 6 anos de idade, o que ela precisa, qual que é a mensagem que ela quer passar para a gente, porque às vezes a gente julga, a gente pensa que é a birra, que é a mãe que está testando e não é. E quando você entende a criança, fica muito mais fácil de você tomar a decisão, você saber qual que é o melhor para ela, tá? Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui. Eu procurei responder algumas das pessoas que foram mandando. Como eu falei, é muito assunto, gente, para falar, é muita coisa, sabe? E o tempo que é curto, né? A gente não tem tanto tempo como gostaria de ter. E eu gostei de ver as dúvidas das mamães aí sobre os irmãos, né? Ô, Grazi, querida, obrigada. Espero que eu possa ter te ajudado um pouquinho. Depois, você disse que vai colocar o cantinho da paz, vai testar, testa. Aí depois você manda, quero saber como que foi, tá bom? E olha, não se esqueça, às vezes não é na primeira vez que a gente já vai ter o resultado uau, tá? Mas a gente tem que se sentir uau, firme do que está fazendo para você poder ajudar aí teus filhos, tá? Para eles poderem receber todo o amor do mundo que você tem para dar para eles. É isso aí, gente. Boa noite e um beijo grande para vocês. Até semana que vem.